Pelo pressuposto de que dentro do ambiente onde as árvores, as plantas crescem, elas usam as moléculas aromáticas para comunicação entre elas, a gente vai perceber que existe a potencialidade dessa comunicação ela ocorrer no celular, de certas informações que são dispersas no meio ambiente, nosso corpo absorve, as células respondem e promovem uma reação específica àquilo. Alguns estudos que a gente até não vai entrar em específico aqui demonstraram que esses aromas que as plantas, as árvores produzem, por exemplo, dentro de uma floresta, elas possuem um efeito especialmente desenvolvido para aumentar e manter um sistema imunológico equilibrado das espécies que vivem ali dentro. A gente pode meio que dizer que as árvores funcionam como guardiões, protetores das espécies que vivem dentro da sua casa, né, onde a gente chamaria de mata, floresta. E essa proteção, ela inclui uma proteção imunológica, uma proteção de equilíbrio emocional, em diversos âmbitos. O meio ambiente onde as árvores estão, quando ele é atacado por fungos, por bactérias, elas promovem sinalizadores químicos que estimulam as outras árvores ao redor a produzirem fitolexinas, que são substâncias que as plantas produzem com a função de ação antibiótica. Então, a maioria delas vão se armando e já se preparando para o invasor que vai entrar ali dentro, elas estarem protegidas e resistentes para expulsar ele de lá. E esse mesmo efeito que ocorre entre as diversas espécies vegetais, porque não é só de uma espécie da própria com a outra, entre todas, ocorre também entre as espécies animais ali dentro. Então, dentro dessas descobertas do Dr. Hans Rath, temos aí uma pesquisa publicada há cerca de 2, 3 anos atrás, que foi feita com o citronelau. Citronelau é um componente químico que nós vamos encontrar no óleo de citronela e no eucalipto citrodora, daquele cheiro específico, né, desses dois óleos. Tem vários trabalhos mostrando que o citronelau é uma substância altamente mortal para o câncer. Diversos tipos de câncer morrem com citronelau. E aí eles fizeram um estudo específico com câncer de fígado, com hepatoma. A pesquisa envolveu o quê? Eles conseguiram, através de um vírus, silenciar os genes relacionados à capacidade da célula cancerosa em sentir o cheiro do citronelol. Ou seja, aqueles receptores que ficam na membrana, eles ficaram inativos a partir dessa inibição genética. E a partir desse resultado, depois então eles colocaram essas células em contato com o citronelol para ver o que ocorria. Não mata mais nada. Só funciona se a célula sentir o cheiro do citronelol. Aí ela entra em apoptose e morre. Se você bloquear essa via, você não consegue mais matar o tumor. Ele continua lastrando. Então, vocês imaginem o que isso não abre de perspectivas nos próximos 10, 20 anos de pesquisa dentro da ciência médica. Até porque, além desses estudos, a gente tem pesquisas demonstrando que esses mesmos receptores são sensíveis a diversos analgésicos, diversos medicamentos, inclusive psiquiátricos, ou, por exemplo, a ketamina, que é um analgésico, né, que inclusive é alucinógeno. Não tem pesquisa específica, mas a gente acredita até que determinadas substâncias como DMT, MDMA e outras coisas que inclusive têm ação alucinógena sobre o cérebro, interfiram nesses receptores, e assim vai embora em coisas que a gente nem consegue imaginar de potencialidade ainda de estudo. A pesquisa pioneira que fez com que essas descobertas iniciassem foi um estudo feito com espermatozoides. Eles fizeram um estudo para verificar se o espermatozoide tinha alguma resposta nesses receptores a moléculas odoríferas. E aí descobriram uma coisa super interessante. Se você coloca o espermatozoide numa plaquinha e ali no cantinho tem uma diluição bem sutil, né, não vai matar o próprio espermatozoide, mas que ele consiga farejar esse cheiro. Se nós tivermos, por exemplo, uma molécula que é chamada de bourgeonal ou o geraniol, que é encontrado na palma rosa, no gerânio, os espermatozoides começam a virar e correr na direção daquele cheiro. Tem moléculas do limão que, se você colocar no outro canto, eles vão em sentido oposto, eles começam a fugir. Não é à toa que, quando a gente olha por essa perspectiva, a gente consegue entender porque que há uma tendência na perfumaria atual dos perfumes femininos serem mais florais, né, que é uma característica de estimular a atração do gênero oposto, né? E vice-versa também, os perfumes masculinos são mais amadeirados, mais cítricos, né?
Isso já meio que combina lá com o que o espermatozoide prefere. Hoje eles estão até estudando essa descoberta e levando adiante no sentido da possibilidade de utilização dela para tratamento de problemas de infertilidade, dificuldade de engravidar, entre outras coisas. Aqui nós temos um receptor, que é o MOR23, que é encontrado, por exemplo, nos espermatozoides e nos músculos. Esse receptor em específico, acho que a gente não tem aqui, mas é um receptor específico que demonstrou ter nos músculos atividade de aumento da massa muscular, né? Então isso já abre perspectivas muito interessantes. Um dos compostos que ativou esse receptor foi o sedreno, que é um composto que a gente acha em alguns cérebros, como o cérebro da Virgínia, cérebro do Texas. Se a gente fosse pensar em um óleo essencial, por exemplo, para atletas, para quem pratica musculação, seria um óleo super interessante. Além de que ele também é anti-inflamatório. Então, aquelas dores que o camarada está tendo depois de malhar, iniciar uma atividade física, você tem ação analgésica e ainda um efeito celular de aumento da massa muscular. Apesar da gente pensar, nossa, só coisas naturais vão atuar nesses receptores, a pesquisa demonstrou que o sandalore, que é uma molécula sintética feita em laboratório, conseguiu se acoplar em receptores olfatórios que são capazes de promover a renovação celular da pele. Esses estudos com sandalore hoje estão sendo muito interessantes porque está se abrindo as portas da possibilidade de utilização dele como um elemento extremamente útil para tratamento de feridas diabéticas, queimaduras, diversos outros problemas relacionados à cicatrização. Foi feito um estudo em paralelo com o óleo de sândalo natural, e o sândalo não conseguiu atuar nesses receptores. Digamos assim, é como se a gente pensasse numa chave e numa fechadura. Se você tiver a chave que entra na fechadura, você ativa e abre a porta. Se não for o encaixe igual, você não vai conseguir entrar. Isso pode ocorrer desde um produto natural ou um sintético. Por outro lado, o sândalo já atua em receptores relacionados à questão da pressão sanguínea. Então, ele é um óleo muito interessante para quem tem pressão alta. Além desse tipo de utilização na parte da pele, se descobriu que o sandalore também interfere no crescimento de cabelo, né? Que também tem potencial aí na questão de queda de cabelo, entre outras questões relacionadas. Se descobriu que a hipófise dentro do cérebro tem, assim como o hipotálamo, tem vários receptores olfatórios, e é possível que parte de alguns mecanismos de controle hormonal se devam também por ativação e inter-relação de hormônios, neuropeptídeos e outras coisas que talvez tenham um cheiro que a gente não está habituado a estudar ou a perceber, mas que conseguem influenciar esses receptores, modificando o processo de homeostase e equilíbrio do corpo. As pesquisas mostraram descobertas também incríveis dentro desse campo. Por exemplo, a microbiota intestinal. Quando a gente fala em uso de probióticos, né, e da questão da função dos intestinos, para quem não sabe, por exemplo, os intestinos, existe maior produção de serotonina e melatonina dentro dos nossos intestinos do que no nosso cérebro. Há um impacto, uma importância da função intestinal na nossa saúde indescritível. Um intestino desregulado pode desencadear depressão, pode desencadear distúrbios de irritabilidade e agressividade social, entre uma infinidade de coisas. É o famoso sujeito está enfesado, né? Então, dentro dessas pesquisas, eles descobriram que algumas bactérias que são consideradas boas, né, para o nosso organismo, elas vão produzir alguns ácidos graxos, como o ácido butírico, que tem uma influência muito importante no sentido de controle da pressão arterial. Eles foram descobrir que nos nossos rins nós temos receptores olfatórios sensíveis ao ácido butírico, que é produzido por essas bactérias. Esse ácido graxo ele entra na corrente sanguínea, quando ele chega na região dos rins, ele vai interferindo no controle da pressão arterial. Então, é possível que nós tenhamos casos de um indivíduo que se torne hipertenso após o uso prolongado de um antibiótico, porque você desregula essa flora intestinal. Ele vai passar a usar um medicamento alopático e a flora dele vai continuar destruída, às vezes por 10, 20 anos, sem ninguém dar atenção para ela. Muitas vezes até o próprio alopático continuando a matar a flora que ele precisava de ressuscitar para controlar a pressão sanguínea. Então são pesquisas realmente muito interessantes que abrem
portas muito amplas, né, de estudos. Aqui a gente tem células que, através de um mecanismo de manipulação dela, você consegue ver a fluorescência, né, onde os óleos essenciais poderiam estar ativando, quais os tipos de organela. Os óleos eles têm diferenças dependendo do tipo de óleo, que tipo de organela celular que eles vão estar induzindo o aumento de atividade nas células. E a partir da diferença desse tipo de indução de funcionamento da celular, né, das organelas, a gente tem óleos que podem ser mais depurativos, que atuem mais no sistema de detox, de limpeza, de substâncias tóxicas do organismo. Outros óleos que atuem mais em mecanismos de regeneração, e uma infinidade de possibilidades. Então, aqui só para fazer um resumo do que a gente acabou de explicar, a molécula aromática ela atinge ali um receptor, é um mecanismo muito parecido ao que ocorreria com um hormônio, só que não, no caso não é um receptor hormonal, é um receptor olfatório, e dali nós temos uma cascata de informações químicas que são levadas até o núcleo da célula, e ali dentro nós vamos ter um processo de reação que a célula vai promover. Temos dentro desses campos de pesquisa com óleos essenciais avanços aí na pesquisa com os telômeros. Telômero é o quê? Na pontinha do nosso cromossomos nós temos ali uma capinha que quando nós nascemos ela é longa e à medida que nós vamos envelhecendo as células vão se dividindo, essa capinha ela vai encurtando. Então quando a gente já está chegando aí no final da nossa vida, essa capinha está bem pequenininha e aí as células já têm uma dificuldade de ter uma divisão adequada e progressivamente nós podemos ter um processo de mutações que vão se desencadear, né, em processos como câncer, escleroses de diversos tipos e outras patologias. Dentro da ciência há uma busca, né, de estudos relacionados à imortalidade e diversas pesquisas com animais, com plantas e outras coisas. E o grande segredo da imortalidade seria a capacidade de nós mantermos os telômeros longos, ou o que já foi perdido nós conseguimos realongar. Temos mais uma das coisas que ajuda a prevenir o encurtamento dos telômeros são antioxidantes, mas nem todos os antioxidantes conseguem recuperar o que já foi perdido. E aí nós tivemos aqui o primeiro estudo que foi publicado no mundo com a atuação de óleos essenciais em telômeros. É interessante destacar que essa pesquisa, nós temos uma enzima que participa do processo aí dos telômeros, que é a telomerase, que é uma enzima que ela é hiperexpressa em câncer. E se você utiliza alguma coisa que aumenta a telomerase e existe câncer no corpo, você vai só piorar a situação, porque você vai fazer, é uma enzima que torna o câncer imortal. Mas por outro lado, a telomerase ativa, ela evitaria com que os telômeros encurtassem. Os óleos essenciais conseguiram atuar nos telômeros, prevenindo o processo de encurtamento, tanto em situações de estresse com radicais livres, foi usado o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, como sem o estresse de radicais livres, né, promovendo um processo de alongamento deles. E os óleos que foram mais eficientes para isso foi o cravo da Índia e o alecrim quimiotipo cineol e o manjericão. Então isso abre portas de possibilidades de pesquisas muito interessantes em relação ao campo da geriatria, à saúde, ao envelhecimento, a doenças degenerativas. É uma pesquisa preliminar, depois dessa a gente não viu mais nada a ser feito, né? Mas já mostra aí um potencial muito interessante para poder ser levado adiante em relação a estudos. Dentro das células, nós temos um mecanismo de regeneração delas que inclui um grupo de proteínas. Uma dessas proteínas, uma das mais importantes, é o NRF2, que é o fator nuclear eritroide derivado 2. Ele fica preso em uma proteína que é chamada de KIP1. Quando nós temos um processo de inflamação, ataque à célula por radicais livres, toxinas, e uma diversidade de coisas, esse NRF2 que fica como um estoque de potencial de regeneração da célula, ele sofre uma indução, recebe uma mensagem para que esse NRF2 se libere da KIP1. Quando isso acontece, ele vai estimular o núcleo da célula a produzir enzimas reparadoras
glutationa, catalase, superóxido de dismutase e outros tipos. Esse processo de regeneração celular ele vai se ampliando e, na maioria das vezes, a célula consegue se recuperar e se livrar de um problema que poderia muitas vezes desencadear a morte dela. É interessante destacar que muitos óleos essenciais têm potencial de atuação regenerador na pele, quando a gente fala em uso cosmético, de tratamento de muitos quadros inflamatórios e outras patologias, exatamente em cima da manipulação desse sistema. Eles atuam ali liberando o NRF2 da equipe 1, isso ativa o núcleo celular em resposta a promover um processo regenerativo, através de um conjunto de proteínas e enzimas, e a célula entra num quadro de homeostase de equilíbrio novamente. Agora, o que é interessante em cima disso aqui? O NRF2, ele também é hiperativo e hiperexpresso em câncer. O câncer não quer morrer. Então, quando ele está sendo exposto e bombardeado a uma quantidade enorme de quimioterápicos e a outras substâncias, inclusive radiação também, quando é feita a radioterapia, as células com câncer elas começam a se encher de NRF2 para se protegerem. Aí elas vão aumentar toda aquela cascata de produção de substâncias interessantes a ela, vão se regenerar e aí você começa a ter um câncer resistente à químio, à rádio e a situação cada vez fica mais catastrófica. Então manipular esse sistema, ele ao mesmo tempo que é muito bom no sentido de anti-envelhecimento, digamos assim, de fonte de juventude, é algo muito especial, mas por outro lado, se você também induzir as células erradas ali dentro, você vai fazer com que o organismo ele morra, porque ele vai começar a ter um câncer que vai embora, ele não vai parar mais. E aí nós tivemos uma pesquisa que ela fica como um exemplo, mas tem vários estudos com resultados parecidos, ou que a gente consegue juntar um com o outro e chegar a conclusões aí na montagem dos quebra-cabeças, né, com outros óleos essenciais, que foi um estudo feito com o linalol e a ciclofosfamida. A ciclofosfamida é um quimioterápico e uma substância usada para evitar a rejeição em pessoas pós-transplantadas. Tratamento também de lúpus e outras doenças. A bem dizer, é um imunossupressor muito forte. E também anticancerígena. A ciclofosfamida, quando ela é utilizada em células saudáveis, ela induz as células saudáveis à apoptose, elas morrem. E se é usado também em células cancerígenas, também vai induzir a morte dessas células. Um dos mecanismos que ela vai conseguir promover isso é o bloqueio de 100% da liberação do NRF2 da equipe 1. Você bloqueia isso 100% e deixa o pau quebrar lá dentro. As células começam a morrer, porque elas não vão conseguir se livrar das toxinas, dos radicais livres que são produzidos ao longo do dia. Mais cedo ou mais tarde ela vai começar a morrer. E aí eles fizeram um estudo com o linalol, que a gente encontra no pau rosa, a gente encontra na lavanda, a gente encontra diversas plantas aromáticas. E o linalol mostrou uma coisa incrível. Quando nós utilizamos em células saudáveis, o linalol ele é seletivo, ele promove a liberação do NRF2 e leva essa célula a um processo regenerativo. Quando ele é utilizado em células cancerosas, ele faz o efeito oposto. Ele bloqueia a liberação do NRF2 e nesse estudo, o linalol foi mais eficiente do que a ciclofosfamida no tratamento de câncer. Quando a gente apresenta esse tipo de pesquisa, sempre vem aquela pergunta: nossa, mas é uma coisa tão magnífica, né? Por que ninguém está estudando isso? Por que isso aí não está sendo usado em hospitais e no âmbito mais amplo? A gente tem uma situação complicada em cima disso aí, que envolve interesses, né, da indústria, da farmacêutica. Existe um outro ponto também que se chama preconceito, porque dentro da pesquisa com óleos essenciais, nos últimos anos para cá, a gente está vendo um boom dessa área crescendo no Brasil de uma forma muito grande, coisa que já existe em outros países, que está acontecendo aqui, mas ainda existem muitas pessoas que têm aquela visão torta de que aroma é aquela coisa que você coloca num difusor e um cheiro gostoso dentro de casa, igual um Glade, né? E na verdade não é isso. Como a gente está vendo aqui, é algo que vai muito além. Nós estamos falando de um princípio ativo também fitoterápico, de altíssimo grau de ação, com uma potencialidade muito vasta. Então, cabe a um interesse maior pelas universidades, uma flexibilização maior dentro também dos hospitais, dos conselhos de ética, para que a gente possa ter substâncias como essas
sendo utilizadas também em pesquisas com grupos humanos. O linalol é uma substância extremamente segura, com um DL baixíssimo em relação à própria ciclofosfamida. Se a gente for ver a dose mortal da ciclofosfamida do linalol, é incomparável, e que poderia estar sendo usado talvez como um coadjuvante ou em casos terminais, né? Um exemplo aqui de um estudo que também é super interessante ser comentado, acho que a gente tem ele mais à frente aqui, mas em 1999 foi feito um trabalho em um hospital inglês com grupos de pacientes com câncer em fase terminal. Eram pacientes que não tinham mais solução. Então, ou eu deixava morrer, ou insistia na quimioterapia sabendo que ia morrer mesmo, e ficava-se ali, né? Ou seja, a maioria deles já estavam condenados a mais ou menos uns 3 meses de vida. Eles pegaram os médicos, né, que se propuseram a esse estudo, conseguiram lá com o conselho de ética do hospital, com todas aquelas dificuldades, avançar em relação a isso. Conseguiram também da parte dos pacientes aderência a essa pesquisa. Eles entraram com o limoneno, óleo essencial de laranja, para tratamento de câncer. E aí começaram a utilizar com esses pacientes dosagens que variavam de 1 ml por dia até aproximadamente 16 ml por dia. Descobriram que não precisava de uma dose tão alta. Bastava 1 ml, que são mais ou menos 20, 25 gotas por dia, que se tinha o mesmo resultado das doses mais altas. Mas eles encontraram resultados incríveis nos casos terminais. Pessoas que eram casos que poderiam ter uma sobrevida de 3 meses, que viveram um ano, sem ter nenhum avanço em relação ao crescimento do tumor. Pessoas que tiveram redução parcial do tumor, casos assim, simplesmente inexplicáveis diante da situação que antes essas pessoas estavam vivendo. Então, esse caso era oral. Era um tratamento oral com grupos humanos. Foi feito com esse grupo e depois parou. Ninguém fez mais nada. Porque o óleo de laranja ninguém pode patentear, né? Então, qual que é o interesse de fazer estudo com um óleo que a indústria cítrica, por exemplo, aqui no Brasil produz toneladas e mais toneladas, seria um recurso super barato para tratamento, e não se ia ter um investimento aí de bilhões de dólares por ano para tratamento de câncer. Ficou simplesmente engavetado, foi publicado e a gente não sabe mais dali para frente, se alguém teve algum interesse, não conseguiu mais nada. Bom, temos pesquisas em relação a essa questão de envelhecimento que eu falei anteriormente. Por exemplo, o DH, que é o tipo de ômega 3, né, extremamente importante para o funcionamento do cérebro, da retina, consegue ser preservado quando se usam certos óleos essenciais que têm ação antioxidante forte. Aqui puxando um gancho, talvez a possibilidade de uso desses óleos na alimentação, porque as próprias plantas aromáticas, a gente está utilizando na cozinha, na gastronomia, a gente colhe muitos benefícios desses óleos no vinho delas. Temos aqui uma área também da aromaterapia e dos óleos essenciais de extrema importância hoje, que envolve as doenças mentais e degenerativas. Há alguns anos atrás, o conceito de neurogênese, né, ou neuroplasticidade, ele era muito limitado. Hoje a gente sabe que o nosso cérebro tem certas capacidades de se recompor, né, em certas condições, e dentro desse mecanismo a gente tem algumas coisas muito interessantes em relação às moléculas aromáticas. Nessa região aí do cérebro que a gente está vendo nas laterais, na imagem, que é a zona subventricular, nós temos ali dentro várias células tronco neurais que são pré-neurônios, ou seja, elas podem se transformar em novos neurônios ou não. Durante a nossa vida, né, antigamente se achava que elas não tinham uma função tão importante. Hoje já se descobriu o seguinte, que, deixa eu ver se a gente tem esse estudo aqui na frente, isso. No ano de 2000, a doutora Malber, ela fez um estudo com relação a antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina. Eles descobriram, dali para frente, que pegando, por exemplo, a pesquisa inicial a intenção era qual? Se descobriu que a depressão é uma doença desencadeada pela incapacidade do cérebro de promover a neurogênese. Ou seja, nessa região da zona subventricular, a gente tem uma produção constante de novos neurônios que participam de um papel extremamente importante na manutenção do nosso equilíbrio mental e emocional. Acredita-se que boa parte desses novos neurônios que são formados,
eles interfiram no poder e na potência do nosso cérebro em produzir neurotransmissores como a serotonina e outros. No momento em que nós passamos por um processo de diminuição da produção desses novos neurônios, nós começamos a desencadear um processo de depressão, ansiedade, e é associado também a essa inibição de neurogênios, doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson e diversas outras. Então eles foram testar para verificar até que ponto que a neurogênese é o fator mais importante ou o foco em cima da serotonina. Pegaram um rato, deram para ele fluoxetina, um rato que estava em quadro de depressão e um outro rato que não estava. Na verdade eram grupos de ratos. E os que receberam a fluoxetina melhoraram da depressão. O outro grupo de rato foi dado a fluoxetina, mas foi dado um inibidor de neurogênese, para que ele não conseguisse formar novos neurônios no cérebro. E ele continuou com depressão, a fluoxetina não serviu para nada. Então, hoje está se descobrindo que muitos medicamentos antidepressivos, eles atuam nessa região do cérebro, promovendo a neurogênese. Por que precisa se tomar 30, às vezes 60 dias contínuo para você ver o resultado? Porque é o tempo que o cérebro leva para conseguir renovar e produzir alguns desses neurônios que vão participar desse mecanismo de atuação em cima do combate da depressão dentro do cérebro. Então, se você às vezes vai usar alguma coisa, algum medicamento, inclusive o óleo essencial, que tem atuação no mecanismo de neurogênese, você não vai ver resultado com uma semana de uso. Você precisa de algum tempo para que esse mecanismo seja estimulado com o uso contínuo, diário, para que o cérebro ele comece a responder. Então, dentro desse campo aqui, voltando lá atrás, a gente tem também o bulbo olfatório, que é uma região de extrema importância associada a esse mecanismo da neurogênese e que também está constantemente produzindo novos neurônios a partir dessas células tronconeurais. Esses novos neurônios eles vão migrando para a região, inclusive aqui do nariz, porque na ponta do nosso nariz a gente está o tempo inteiro sentindo cheiro e tendo contato com diversas substâncias que inclusive são agressoras. Então morre um monte de haste de neurônio, neurônios inteiros morrem, e se a gente não tivesse uma renovação, com o decorrer dos anos, a gente ia acabar simplesmente não sentindo cheiro de mais nada. Acho que até os 5 anos de idade não se sentiria cheiro de mais nenhum aroma ao nosso redor. Principalmente se você mora na cidade aí com poluição de carro, de ônibus, de uma série de coisas. Então, o tempo inteiro o nosso organismo está produzindo, esses novos neurônios eles vão caminhando, vão migrando até essa região, e lá você consegue então ter uma renovação do sistema olfatório. E o inverso também poderia ocorrer, que é o que a gente está levantando aqui como aspecto de estudo de importância. Né? Por exemplo, se descobriu que o estresse suprime a neurogênese no cérebro, o que justifica e explica, por exemplo, depressão vir pós-situação de estresse, né? Quando uma pessoa passa por uma situação de estresse massivo em família, com a perda de um familiar, ou um problema de trabalho, ou alguma outra coisa que ela carrega na vida. Há uma redução severa, né, da neurogênese também quando um adulto ele é exposto ao estresse, inclusive no começo da vida, né? Então isso pode desencadear bloqueio da neurogênese na região do hipocampo, desencadeando processos de deficiência cognitiva e depressão ao longo da vida. Então também são estudos muito importantes e relevantes em relação ao recém-nascido, né? Porque isso, uma vez que ocorra lá, ou dentro da barriga ou já no pós-nascimento, você pode ter um impacto que vai repercutir lá pelos seus 30, 40, 50 anos de idade, ou talvez a vida inteira. Temos trabalhos interessantíssimos, por exemplo, demonstrando que hormônios como a ocitocina são neurogênicos. Então, quando a gente está apaixonado, amando, quando se tem um orgasmo, são todos momentos que a gente produz mais ocitocina, né? Uma mãe que acabou de dar à luz ou está em processo de parto, ela produz mais ocitocina. A ocitocina participa do processo da amamentação, da produção do leite, junto com a prolactina. Então, todo esse processo hormonal que existe lá dentro, a ocitocina é chamada de molécula do amor, né? Ela participa da neurogênese. É interessante destacar que alguns óleos essenciais que promoveram aumento de até 800% da serotonina no cérebro,
após inalação, são óleos essenciais que induzem aumento também crescente da ocitocina no cérebro. As pesquisas mostraram que esse aumento ele não é em proporções sistêmicas a ponto de desencadear, por exemplo, um aborto. É uma resposta endógena local. A lavanda também é um óleo que atua nessa parte aí da ocitocina e tem trabalhos também mostrando que ela tem capacidade de induzir o processo de neurogênese. O principal componente que atua nesse mecanismo de neurogênese na lavanda é o linalol e o acetato de linalila, que também, quando é metabolizado nas células, vira linalol. Então, a gente vai ter atuação tanto da lavanda, quanto da bergamota, quanto do petigram, da salvia clareia, da hortelã-bergamota, uma infinidade de óleos essenciais que podem entrar nesse campo de utilização e que tem potencial também. Temos aqui trabalhos já que vêm sendo feitos no exterior em relação à atividade de óleos essenciais modularem no nosso sistema imunológico. Por exemplo, a lavanda foi capaz de manipular 834 genes, a grande maioria deles relacionados ao estresse, à ansiedade e à depressão. Então, alguns genes são colocados em estado de ativação, eles são induzidos a um melhor funcionamento, outros são reprimidos quando são relacionados a hormônios ou a substâncias aí que desencadeadores do estresse ou desequilíbrio no corpo. Ao longo da palestra aqui, talvez, não sei se vocês chegaram a fazer esse raciocínio, mas se você observar a capacidade que um óleo desses tem, e assim como tem outros óleos de árvores, de florestas e diversas outras ervas em manipular mecanismos parecidos como esse, de serem seletivos em matar um câncer e não matar uma célula saudável, a gente consegue compreender o quanto que as árvores são guardiões dos seres vivos que estão ali dentro, porque o tempo inteiro elas estão secretando suor, que todo mundo inala, né, ali dentro daquele meio ambiente, e se você ficar alguns dias numa floresta sentindo aquele cheiro, o seu sangue começa a ter cheiro daquela floresta também. Ele fica lotado de óleo essencial, e aquilo tudo se comunicando com as células, promovendo todos esses efeitos que a gente está estudando aqui. Então é algo muito mais amplo, digamos assim, talvez até espiritual, quando a gente olha desse contexto aí, no sentido da necessidade da gente preservar também o meio ambiente, né? E não só pensar que, porque a Amazônia não é o pulmão do mundo, que a gente pode sair largando ela, deixando ela ser destruída à torta direita, né? Aqui temos outro trabalho interessantíssimo, óleo essencial de manjericão, também testado em animais, mostrou ter um efeito ansiolítico, né, e antidepressivo similar ao da fluoxetina. Vale destacar que esses óleos essenciais, principalmente por conta de agir naquele mecanismo lá do NRF2, que promove a regeneração das células saudáveis, eles são óleos essenciais que não têm grandes efeitos colaterais. A maioria deles nem tem nas dosagens quando a gente fala em uso por inalação. Se você já for observar os efeitos colaterais como a fluoxetina, que um lorazepam e outras coisas carregam, são imensos, né?